Olá, Leão, tudo bem? Eu venho aqui fazer essa leitura para que a gente possa tirar aí conselhinhos, mensagens que sejam positivas e que possam nos orientar nessa fase tão difícil durante esse mês. Então, vou mentalizar aqui para a gente fazer uma leitura muito séria, mas ao mesmo tempo que traga mensagens positivas e que possam nos ajudar e nos orientar, tá bom? Então, vamos ver aí como que vai ser o mês de Leão. Signo de Leão, abril 2020. Mentalizando aqui uma leitura com muitas orientações e que ajude nesse momento tão difícil. Vamos lá. Signo de Leão. Obrigada. E o primeiro recadinho que a gente vê é como o leão está chegando nesse mês de abril. Olha só, aqui fala de início, tá bom? Sempre quando a gente vê o as, é o início. E o espadas fala do nosso campo mental, do nosso raciocínio, dos nossos pensamentos, tá bom? Então, aqui fala de algo novo acontecendo a partir de uma ideia nova, de um insight, de você perceber uma coisa diferente. É quando você tem a percepção voltado para algo que você não via antes e que isso pode trazer uma mudança na sua vida. É basicamente isso. Mas como que a gente consegue ver? Como que a gente consegue encontrar algo novo que não via antes? Isso só acontece por alguns movimentos que a gente toma. O primeiro é de olhar para si, se orientar, ouvir a nossa intuição, ter um tempo de solitude, ter um tempo de meditação. E um outro movimento que a gente toma para ter aí a energia dessa carta é perceber o mundo com olhos bem atentos, tá? Então não adianta você falar assim, vai cair do céu alguma coisa que... Não é assim. Você vai ver e vai perceber através de um olhar atento, tanto para fora como para dentro, tá bom? Então já é um recadinho bem importante que inicia essa leitura para Leão, que a gente vê no início do mês de abril. E no campo consciente de vocês, aqui a gente fala de um acerto de contas. Olha aqui a cartinha, a simbologia, perdão, da verdade, né? Então aqui também pode falar muito da verdade. A verdade é uma coisa que a gente não via e a gente passa a ver nesse momento. Então é algo que seja verdadeiro para você. O que é verdadeiro? Aquilo que está alinhado com a tua própria identidade, mas também com a tua verdade interior, com aquilo que você tem como propósito. E isso vai fazer com que as coisas se equilibrem, se ajustem, te tragam um norte, tá bom? Então, a partir de algo novo, de uma ideia nova, que você vai encontrar, pelo menos você vai perceber no teu campo consciente de que algumas coisas vão fazer sentido, vão se ajustar. É como se fosse ali um clique para alguma coisa se harmonizar, tá bom? E que pode também estar voltado a esse momento de tantas coisas aí acontecendo. No inconsciente de vocês, a gente vê aqui a cartinha da sacerdotisa. E olha que interessante. É uma carta que é muito voltada para o inconsciente, para descrever o próprio inconsciente, que fala de coisas que existem aonde a gente não vê, né? Olha que interessante. E tá no inconsciente bem alinhado com a carta da verdade, que é quando você finalmente vê, você finalmente percebe algo. Então veja bem, é como se... Eu vou contar aqui em forma de historinha, né? É como se Leão percebesse que tem alguma coisa ali que ele precisa trazer à consciência, ele precisa entender, ele precisa enxergar. Aquilo que... Sabe quando a gente vê que a nossa intuição diz que tem algo a mais sobre alguma questão? Então, alguma coisa ali que vocês estão sentindo que vocês precisam conhecer. Para alguns pode ser um movimento da própria espiritualidade, que nesse momento vai ser muito importante. Para outros pode ser em relação ao trabalho, aos relacionamentos, tá bom? E aí você colocando a sua atenção naquilo que estava te intrigando tanto, ou pelo menos você deveria prestar atenção naquilo que está oculto, né?
Isso, você prestando atenção tanto nisso, que aquele movimento de se colocar ali a atenção para dentro ou para fora, a verdade vem. E essa verdade que vai estar ali no seu domínio, nas suas mãos, vai fazer equilibrar alguma situação aí na sua vida, certo? E a energia do mês é do próprio domínio. São as coisas aí na sua mão. É o poder de concretizar. É o poder de você prosperar. Por incrível que pareça, né? Para muitos esse é um momento de reavaliar como que você estava levando a vida, como que você estava produzindo. Enfim, muitas vezes, né? As coisas desmoronam para a gente poder construir novamente. E aí você percebendo que alguma coisa ali estava oculta, algum potencial, tá com muito cara disso, de algum potencial ali oculto, alguma questão oculta, você traz à mente, solução, verdade, e você coloca essa espada na mão e as coisas se equilibram. E com esse domínio a gente vê materialização. Materialização não se trata só de dinheiro ou coisas materiais em si. Falam de a gente fazer acontecer algo. Voltar a falar com alguém, né? Ou então poder ajudar alguém, poder se solidarizar, enfim, é você tomando algum tipo de atitude ou até mesmo, sim, ganhos, até mesmo prosperando, desenhando um projeto, enfim, tá bom? Para cada pessoa, cada energia, cada propósito, é uma mensagem diferente, mas é nesse sentido. E aí, como obstáculo, a gente vê aqui a carta do Cavaleiro de Copas, que fala justamente, né, que você pode perceber que você tem esse domínio, pode perceber que alguma coisa veio na sua mente, mas você vai falar assim, não é o momento, não quero ganhar nada, não tô aberto. Aqui fala do contrário da receptividade, é você estar fechado, com a mente fechada, com a atitude, né, com a conduta fechada. Então, assim, cuidado com isso. Esse não é um momento para você ficar fechado, é um momento para você se sentir receptivo, de você falar com o outro, de você oferecer algo ao outro ou de receber alguma coisa do outro, tá bom? E isso vai te ajudar, tá bom? Essa questão de você estar ali tanto podendo ajudar ao outro nesse processo, como também se ajudando ao longo do tempo, isso vai te trazer um ganho emocional. Copas a gente fala de emoções e Cavaleiro de Copas a gente fala de ganho emocional, de investimento emocional, tá bom? Então esteja aberto, porque num futuro próximo, veja só, olha essa carta aqui, interessante. Então, lembra que eu havia falado sobre o naipe de espadas? É pensamento, é campo mental. Então, aqui a gente vê a verdade, a gente vê a claridade, a gente vê Sabe quando você vê tudo muito claro a partir da sua verdade? Então, com o 8 de espadas vindo nessa mensagem, né, como recadinho, diz assim, agora você tá percebendo, você tá vendo, você já não tá mais aqui. Você está vendo, né? Essa carta é o que você está vendo. Você está percebendo, ou aqui como futuro, você vai perceber que existia algum tipo de limitação, que era uma limitação mental, era uma limitação do teu pensamento. Porque se você... É até uma brincadeira de quem lê o tarot faz, né? Se você for um pouquinho para cá, você arranca essa amarra, né? Se você for um pouquinho para cá, você arranca, e aí você pode facilmente tirar esse véu, não é mesmo? Então é preciso acessar as emoções, é preciso estar receptivo. Olha o arquétipo da água, copas. É preciso estar aqui voltado às emoções, à intuição, a esse movimento de voltar para dentro e perceber muito bem o mundo de fora de uma forma adequada, que você consegue organizar os seus pensamentos e ver as coisas de forma mais clara. E aí você vai perceber essa limitação e vai ser muito mais tranquilo para você, tá? Você vai conseguir trabalhar muito bem o mundo exterior e sobre aquelas coisas que você tinha como expectativa, tá bom, Leão? E aqui a gente vai tirar algumas cartinhas para ver como que vai ser esse processo. É bem isso. Muito bem, pessoal. Olha só. Aqui a gente vê a carta do 9 de copas, então copas emoções. Aqui é uma pessoa que precisa ter muita autoconfiança,
não tem que ter medo de oferecer nada de ninguém e nem de receber nada de ninguém. Então, a partir do momento que você percebe algumas limitações, que está com carinha de limitações de pensamento a partir de emoções, tá? Que você vai ficar mais autoconfiante, ou pelo menos pede ao longo do mês, para que você tenha uma postura mais autoconfiante, que você tenha aí também uma segurança emocional para poder passar aí por essas questões. A gente só precisa tomar cuidado com a autossabotagem, né, com os pensamentos disfuncionais. Então, essa cartinha aqui fala do quê? Essa daqui fala de limitações, certo? E essa daqui já traz uma dica do que seriam essas limitações, que é autossabotagem, postergação, de você não acreditar em você mesmo, inferioridades, medos, enfim. Então é isso que se trata. Muitos leem como traição, eu não vejo dessa forma, até porque a traição é aquilo que você imagina do que o outro pode fazer. E aqui a gente está falando de você, não é? Então aqui fala dos seus pensamentos, não existe uma leitura do pensamento do outro. Aqui a gente está falando dos seus pensamentos, da sua trajetória. Então, tá muito voltado aí para vocês, que vocês vão perceber ao longo desse caminho que a maior limitação é a autossabotagem, é se sentir inferior, é se colocar para baixo, sabe aquele sentimento de postergar? Depois eu faço, eu não vou me dar bem nisso, então eu não vou nem fazer. Então vamos tomar cuidado com isso, porque a ideia tá aí, a oportunidade, o início, o tá aqui, tá bom? Muito bem. E aí, com isso, a oportunidade de dar e receber, de troca, nesse momento acho tão importante, as pessoas se ajudando. E lembre-se que isso que a gente faz hoje, isso que a gente está passando hoje, existe um karma aqui, né? Então, as coisas que a gente faz, existe uma balança da nossa vida, existe uma balança das nossas atitudes, das nossas reações. Então, aqui fala de você ajudando o outro, você percebendo que a questão ali podia ser a receptividade ou a iniciativa perante ao outro, e aí, olha só, o dar e o receber, tá? Aqui pode ser material, pode ser emocional, pode ser um acolhimento, pode ser uma companhia, tá bom? E por fim, olha que bacana, aqui a gente vê uma pessoa com total domínio, tá? Total equilíbrio sobre as coisas que a partir de agora vai fazer, vai concretizar, vai produzir, vai manifestar nesse mundo, tá bom? Antes poderia não estar ali num movimento muito sólido, muito bem fundamentado por conta dos pensamentos, talvez, ou de coisas ocultas, né, que agora você vai perceber, mas agora é uma oportunidade de você ter aí mais segurança e mais propriedade daquilo que você está trabalhando e que você precisa ter controle na sua vida. Tá bom, Leão? Então aqui a gente vai tirar uma cartinha para vocês, pra gente ter uma mensagem final, um conselhinho para esse mês de abril. Uma leitura muito bacana. Se vocês sentirem a necessidade, assistam esse vídeo ao longo do mês para aproveitar de cada mensagem, cada recadinho que foi dado aqui. Então, vamos lá, Leão. Abriu. Obrigada. E aí, o que a gente vê de recado é a participação. Olha só, o todo, a beleza do todo, a beleza da completude a partir da participação de cada um. Então eu vejo aqui, pode ser aqui os elementos ar, terra, paus, né? Então o espírito e das emoções. Então aqui fala de pensamentos, da materialidade, das emoções e do espírito. Então é quando a gente consegue equilibrar tudo isso na gente que as coisas conseguem aí já se desenvolver e desenhar um futuro. Ou então fala da própria ajuda, que a gente precisa estar aí participando, ajudando, que esse é o recadinho para todos nós nesse momento. Ok, Leão? Desejo um ótimo mês a todos vocês, um forte abraço.